A Renascido Luz iniciou suas atividades em 2023 e desde então tem espalhado sua mensagem de amor, de cura e de espiritualidade para todas as pessoas que de alguma forma se conectam a essa casa. Em pouco tempo, o trabalho desenvolvido pelo médium Renato Barbosa, acompanhado do seu mentor, Dr. Almeida, se consolidou e se expandiu de forma significativa. Mas apesar da casa estar aberta aí há menos de 2 anos, a trajetória e a história do Renato é muito anterior a isso. Ao longo de 29 anos de trajetória, Renato tem atendido em Maringá e hoje está aqui para um bate-papo conosco. Tudo bem, Renato? Tudo bem, é uma honra estar aqui pela primeira vez, um podcast da Renascido Luz, e espero que a gente consiga, né, esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm e levar essa espiritualidade leve, com muito amor, como nós fazemos. Estamos aqui também com o Ricardo, com o Gabriel, também lá da Renascido Luz, para trabalhar aqui, conversar um pouquinho e entender um pouco toda essa trajetória. O Renato fala muito para a gente que ele está aí há 29 anos sendo preparado para desenvolver esse trabalho. E a gente queria saber, provavelmente ao longo desses 29 anos, você vivenciou e viu coisas incríveis, inimagináveis, mas a gente queria saber como que tudo começou. Então, qual é a primeira lembrança que você tem desse contato com a espiritualidade? Olha, quando tudo começou, eu era muito pequeno, mas eu não tinha ainda uma noção de que forma era uma questão espiritual. Para mim, era algo muito natural e muito novo ainda. Então, tudo começa através da música. O meu primeiro contato, que hoje eu sei que era espiritual. Então, no colégio, eu hoje sei que eu recebia música, mas na época era muito novo, 8 anos de idade, e ali já surgia a primeira música. Eu não tinha uma noção que era espiritual. Para mim, era uma canção que eu tinha feito e os alunos gostavam, os professores. Eu ia no mercado e eu ficava cantando, a música chamava Primavera, e daí as degustadoras ficavam me dando um monte de coisa para comer. Então, para mim era divertido, porque elas gostavam da música e eu acabava comendo bastante. Então, para mim era uma diversão. Eu não tinha realmente a noção que era espiritual, mas ali já acontecia o primeiro contato espiritual. E ao longo do tempo, quando que você foi começando a perceber que tinha alguma coisa diferente? Que a princípio a música fazia parte ali do seu dia a dia. Quando que você começou a perceber que você via o mundo com olhos diferentes das outras pessoas? Olha, a percepção maior acontece quando eu tinha de 11 para 12 anos. Teve um acontecimento, eu vendia pastel na Colombo, eu cortava Colombo de fora a fora, e aí eu sofri um acidente. E naquele momento que o carro me atropelou, é como se eu tivesse sido amparado, sabe? Como se uma energia me amparasse naquele momento. Os pastéis ficou tudo empilhado assim, né? Que bateu na cesta assim. E ali eu olhei e vi um ser iluminado, eu não consegui identificar muito, mas ele estava olhando para mim e me amparou. Eu não sofri um arranhão. Então você imagina, você ser atropelado numa avenida, num asfalto, né? Eu estava de camiseta, eu teria que ter ralado, eu teria que ter me machucado, e na verdade não me aconteceu nada. As pessoas ficam até admiradas, né? Como? Não tinha nada. E ali foi onde eu senti, naquele momento, que havia um ser iluminado que me protegeu. Mas você imagina, com 11 anos de idade, como que eu ia, né, saber, entender tudo isso? Então ali, na verdade, espiritualmente falando, já era o primeiro contato espiritual, porque foi a primeira vez que eu vi. Então, aquele ser iluminado, ele veio me amparar naquele momento. Boa tarde a todos, primeiramente. Eu gostaria de saber, nesse primeiro contato espiritual que você teve, se ali você já sabia que era o seu mentor, já tinha alguma ideia, se antes do seu mentor, o mentor Dr. Almeida aparecer na tua vida, se surgiu algum outro antes, tentando algum contato, alguma coisa assim nesse sentido. Olha, por não ter entendimento na época, a minha mãe era evangélica. Então, havia sim alguns sentidos que me aconteciam, mas por a minha mãe ser evangélica, o que ela fez? O que toda mãe faria, me levou para a igreja. E ali os pastores ficavam fazendo oração na minha cabeça. Teve um pastor que falou assim que eu ia cair,
né? E eu fazia 50 minutos que ele estava orando já. Eu falei, pastor, posso sentar? Porque o senhor está falando que eu vou cair, até agora eu não caí. Então eu ficava naquela situação. Mas a minha mãe tentando ajudar, né? E aconteceu uma missionária, ela teve na minha casa e eu passava muito mal na época tudo. Hoje eu entendo que era um contato com a espiritualidade, mas para a igreja, a princípio, eles achavam que poderia ser outra coisa. Então, também eu agradeço, porque eles estavam ali para me ajudar, mas eles não sabiam, não falavam em mediunidade. E rapidamente depois disso, na igreja se chama assim, dom de visão, dom de revelação, dom de profecia. Então, eu começo a frequentar a igreja e quando eu estou ali mais ou menos com 16 anos, eu já fazia encerramento de culto, era eu que entregava alimento nas casas, tudo. Mas até então era voltado à igreja, não se falava de mediunidade. Eu não tinha noção que esse dom que Deus me deu, que é o mesmo, né, dentro da igreja, existe outros nomes para falar do dom e não da mediunidade. Então eu continuava sem saber que era mediunidade. Ah, sim, interessante. E outra coisa, assim, já aproveitando o gancho da sua resposta, quando que você ficou sabendo a primeira vez que era o Dr. Almeida, que ele chegou, se apresentou para você, como que foi essa aparição, se assim eu posso dizer, dele na sua vida? Olha, isso demorou bastante, tá? Eu, já com 18 anos para 19 anos, eu escutava o Dr. Almeida, mas eu não via o Dr. Almeida. Então eu tinha muita dor de estômago, eu vivia no HU, tomando Buscopan, eu me retraía muito quando o espiritual, o Dr. Almeida, tentava entrar em contato comigo. Então eu escutava muito. E aí tinha um amigo meu, chamado Júnior, que a gente até falava assim, a vozinha falou comigo. Porque para mim era uma vozinha que falava comigo, então me protegia. E é muito importante a pessoa que tem mediunidade, ela entender que é muito importante ela dividir com alguém. Porque como eu dividia o que me acontecia, o que eu escutava, o Júnior se tornava prova viva que aquilo que eu disse, logo mais à frente aconteceria. Então não poderia ser coisa da minha cabeça. Então ali ainda era a voz que falava comigo várias questões, várias coisas, e eu ia tentando assimilar, porque eu escutava nitidamente, e sempre recebendo música, uma mais linda que a outra, e de vários estilos que se escuta no país, mas sempre com letras muito grandiosas, né, que traziam sempre algo muito bom, mas ainda assim não sabia que era o Dr. Almeida. E com o passar do tempo, essa busca de entender o que me acontecia, né, na igreja, se via como um dom. Eu conheço uma pessoa que era o Leonardo. E o Leonardo, ele era de uma igreja católica, da Divino. E nessa igreja tinha um padre chamado Padre Bernardo. E ele marcou com o padre para estar comigo, para entender o que acontecia. Mas antes de chegar ao padre, eu cheguei a uma casa espírita e pedi ajuda, que eu precisava entender, né, aquela voz que falava comigo, de que forma que isso acontecia. E assim que eu cheguei nessa casa, eu procurei uma pessoa, eu assisti a palestra e procurei uma pessoa. Aí a pessoa me disse, eu vi algumas questões espirituais dentro da casa. Aí a pessoa falou para mim, descreve para mim. E eu descrevi aquilo que eu estava vendo. A pessoa me levou numa sala e falou para mim assim, olha, você não vai poder participar da palestra. A gente vai te ajudar, tá? Eles não se negaram a me ajudar, deixando isso bem claro. Eles falaram, a gente vai te ajudar, mas reservadamente, porque a nossa casa não tem esse trabalho. Então, um médium aqui vai desvirtuar um pouco o trabalho da casa. Eu entendi, compreendi, mas eu não quis uma ajuda que eu fosse assim reservado, né, como eles chamaram. Tinha que ir sem que ninguém visse. Eu achei que é um dom de Deus e que eu teria que estar com as pessoas. E aí eu não aceito ajuda dessa forma e o Leonardo tinha marcado com o padre. Aí chegou o dia que eu fui conhecer o padre. Quando eu cheguei, o padre era um padre sério, sabe, alto, sim, ele era bem... Eu achei que eu não estava agradando o padre, porque o padre ficou 1 minuto e meio, mais ou menos, me olhando, sem falar absolutamente nada para mim. Aí ele falou assim, se aproxima. Aí eu peguei, me aproximei, ele levantou, aí ele me deu um abraço e falou assim, se o que te acontece não fosse real, eu saberia no momento que você cruzou aquela porta. Por que você renega o dom?
Eu falei, padre, eu não renego nada. Eu vim aqui para entender o que acontece comigo. E ele falou assim, o teu dom é herdado desde quando você nasceu. E ele falou assim, eu estou admirado do que eu estou vendo. Daí eu falei, o que o senhor está vendo? Ele falou assim, todos os pontos mediúnicos na mesma pessoa. Eu falei, padre, eu não estou te entendendo. Né? Você é padre, você está falando de pontos mediúnicos. Ele falou assim, eu sou padre, mas eu sou médium. E eu vou numa determinada casa espírita reservadamente. Aí eu falei, nossa, padre, eu estou surpreso. Ele falou assim, mas eu vou lá reservadamente, você não precisa, porque eu sou padre, as pessoas não iam entender. E ele era muito conhecido em Maringá por afastar espírito obsessor. Aí ele disse para mim assim, a música vai acontecer, algumas portas vão se fechar e uma janela vai se abrir e uma pessoa vai te ver. Mas, a princípio, você vai para a tua casa, aceita seu mentor que está te esperando há muito tempo e eu vou te ajudar. Daí ele falou assim, na verdade, eu preciso da sua ajuda. Você imagina, eu diante de um padre, que a gente tem toda uma admiração pelo padre, e o padre falar que precisava da minha ajuda, eu não estava entendendo absolutamente nada. Mas aí então foi depois dessa ajuda que o padre te deu que o mentor apareceu para você? Sim. Ou ele já tinha aparecido? Não, até então eu não tinha visto o Dr. Almeida. Uhum. Aí o padre falou para mim ir embora, eu fui embora morrendo de medo, porque eu falei assim, meu Deus do céu, o padre falou que vai aparecer algo para mim essa noite. Então, eu não sabia o que era. Fui para minha casa, na hora de dormir eu cobri a cabeça, deixei só um buraquinho na coberta assim, né? E fiz o que o padre disse. O padre falou que era para que eu chamasse o meu mentor. Aí eu falei assim, se eu tenho mesmo um mentor, que apareça para mim. Uhum. É um pouco difícil de falar desse momento. O meu quarto começou a ficar todo branco e meio alto do chão, o Dr. Almeida saiu da parede, parecendo, né, que estava vindo da parede, e ele falou assim para mim, filho, quanto tempo eu te esperei, meu menino? Eu não queria te causar nada. As dores que você sentia era por você retrair toda vez que eu queria fazer o contato com você. Ele falou, você tem livre-arbítrio. Você tem todos os pontos mediúnicos. Caso você não queira um desenvolvimento comigo, não entre em lugar equivocado, pois vão querer essa força. E naquele momento que eu achei que eu ia ter medo, eu estava deslumbrado, era uma paz muito grande que eu sentia. Eu queria ficar mais perto dele. E naquele momento eu dei aceitação. Se vocês me perguntarem que dia que eu começo a atender, eu não tenho a lembrança. Uhum. Quando eu vi, eu já estava atendendo. A partir daquele momento, o Dr. Almeida começa a me acompanhar todos os dias. E aconteciam umas coisas assim muito engraçadas. Eu passava na Pedutax, e ali tem a Sanepar, e eu passava conversando com o Dr. Almeida. Uhum. E as pessoas que trabalham, os vigias, olhavam assim para mim, acho que falavam, meu Deus, esse aí está em outro planeta. Né? E era constante. Ali ele começava completamente a minha preparação. Que legal. E assim, você citou sobre os pontos mediúnicos. Assim, para as pessoas que estão assistindo e querem entender um pouco melhor, o que seriam esses 4 pontos mediúnicos que o padre disse para você? Qual é o alcance da sua mediunidade? O que é possível fazer? O padre não falou 4 pontos. Ele falou assim que eu tinha todos os pontos mediúnicos. Então, para as pessoas entenderem, às vezes você pode ter um ponto mediúnico e ele ser tão importante quanto, dependendo a forma que você vai aprender a lidar com a mediunidade. A mediunidade, eu já vou falar uma coisa aqui para desmistificar totalmente o que dizem por aí. Se eu não desenvolver, eu vou ficar doente e tudo. Mediunidade não traz enfermidade para ninguém. A mediunidade é um dom muito lindo, que precisa ser trabalhado, precisa ser entendido, mas não vai deixar ninguém doente. Para vocês terem uma ideia, em todos esses anos, eu nunca fui me tratar em médico. Uhum. Então, a mediunidade, ela te traz um alcance incrível. Um ponto mediúnico é importante, mas às vezes ele é determinado para um acolhimento, para algo que é muito importante também, e os outros pontos mediúnicos unidos, ele vai te dar um alcance muito maior para uma psicografia, para que você possa chegar a um ser iluminado como doutor para uma cirurgia espiritual. Então, é mais raro a mediunidade de cura, por exemplo, porque o médium ele é intermédio, ele precisa ter um mentor. E hoje nós temos no país mais de 230 milhões de pessoas e você vê que se conta na palma da mão os seres iluminados que estão trabalhando com alguns médiuns no país.
Então, não é algo que se encontra em todo lugar, porque você tem que ser escolhido, não é você que escolhe, né? Então, eu sempre falava para o doutor Almeida, mas doutor, logo eu, né, eu fico nervoso, eu não é... E ele falava assim, entre muitos e milhões, o seu coração eu conheço. Então, é o que a gente sente dentro da gente, não é o que a gente fala, né? Não é as nossas alterações. Você tem que ser puro de coração. Sim, legal. E durante toda essa trajetória, você ouvia, você via, você tinha sensações, era isso que te deixava mais perto da espiritualidade? Sim, me deixava mais perto, mas como eu não sabia que era mediunidade, então eu passo a saber tudo isso depois do padre me ajudar e o doutor Almeida aparecer para mim. A partir daquele momento, ele fala comigo todos os dias e as músicas eram constantes. Eles entregar que não é o doutor Almeida, tá? Que entrega a música, é um ser iluminado do conselho espiritual. Então, tinha dia que eu recebia 10 músicas, tinha dia que eu recebia 5, eu chegava cansado e eu ia comer um lanche, no caminho que eu ia recebendo as músicas, em todos os estilos, letras muito bonitas. Então, ele falava comigo de várias formas. Tinha dia que ele falava comigo através da música, porque era um dia que eu só recebia música. E nos outros dias ele foi orientando. A partir desse momento do primeiro encontro, o doutor Almeida, ele vem em presença para mim todos os dias da minha vida a partir daquele momento. Ele sempre está presente, ele sempre fala comigo e eu fico muito feliz quando ele não me corrige. Então, assim, passou 2 anos e eu não fui corrigido pelo doutor. Eu falo, nossa, que bom. Mas às vezes ele me corrige também, ele me direciona, né? Ele cuida. Então é muito bonito você poder ter um ser iluminado ou ser escolhido por um ser iluminado. Você tem que ter simplicidade, você tem que entender que você é um intermédio, nada mais que isso. Você não pode ter vaidade humana, você tem que estar ligado ao espiritual com toda a sensibilidade para que você possa fazer o correto, para que não desvie a conduta. A conduta moral dentro da espiritualidade é muito importante. Então, eu hoje me sinto completamente ligado ao doutor, tanto que se passa 28 anos para que nasça Renascido Luz, para que o trabalho dele comece a ser ampliado. Existe uma preparação espiritual de muitos anos. Isso também é importante as pessoas entenderem. Não aconteceu nada, cheguei no lugar, me falaram que eu tenho mediunidade e comecei a atender. Isso não existe, gente. Não é assim que acontece. Você precisa de um mentor te direcionando, te ensinando. Não existe o prato feito. Você tem que fazer uma reforma íntima muito grande e deixar muitas coisas, como hoje eu já não sinto algumas vontades humanas, porque o espiritual, ele tirou tudo isso de mim para me preparar. E desde sempre o Dr. Almeida apresentou para você a missão que você tinha encarnado com isso, a pureza que você tinha, ou ele, com o tempo ele foi trazendo para você no tempo certo as coisas? Tudo no tempo certo. Ele não me falava. Com o passar do tempo, ele foi me dizendo o que ele queria com a música, ele foi me dizendo do propósito, ele quer uma fundação da Renascido Luz que tire pessoas que estão na rua, que são usuários de droga, e que essa pessoa possa entrar nessa fundação sem obrigatoriedade nenhuma. Ele entra, se ele gostou ele fica, se ele quiser ir embora ele vai. Mas o Dr. Almeida disse que o amor será tão grande que ele não vai querer ir embora. Então, ele não foi me falando assim tudo de uma vez. Eu tive que, com o passar do tempo, entendendo, aprendendo. E, para vocês terem uma ideia, eu não sabia da Renascido Luz. Ele só dizia para mim que eu tinha um propósito a se cumprir e que no momento exato ele falaria. Ele tentou por 4 vezes que eu estivesse à frente da casa, mas durante essas 4 vezes eu ainda não me sentia preparado para tamanha responsabilidade. E assim aguardou o tempo necessário meu também, porque o médium tem um livre-arbítrio. Então, ele aguarda eu estar preparado e dar aceitação para estar à frente da casa. Mas antes da Renascido, você já fazia cirurgias espirituais? Antes da Renascido, eu já fazia intervenções,
Também realizei cirurgias espirituais, mas não dessa forma, da quantidade que é hoje, totalmente desenvolvido. Os atendimentos eu já fazia muitos, e várias áreas, várias questões muito difíceis, mas não era o número que está sendo hoje. Então, até isso foi preparado pelo doutor. Então, ele me colocou, e muitas vezes acontecia cirurgia espiritual que eu não estava no local. Então, os médicos estavam operando uma pessoa, vou dar esse exemplo, e precisava colocar um catéter, algo ali, e os médicos nervosos, e aquilo não conseguia achar, a veia e tudo aquilo, e o doutor, da onde eu atendo, ele pediu que a família pedisse para que a enfermeira-chefe se fizesse presente ali e colocasse o que a ciência estava precisando. Então, vocês imaginam, os médicos, né, como vai aceitar isso? E o doutor, mesmo à distância, ele preparou essa equipe médica e a família insistiu, que os médicos estavam muito nervosos, que deixasse a enfermeira tentar aquilo que os médicos não estavam conseguindo. E naquele momento que os médicos permitem que a enfermeira, já era um agir do doutor, eu vejo o doutor na frente da enfermeira operando. Então, teve várias formas de eu ver o doutor operando. Mas é claro que a cirurgia espiritual hoje na Renascido Luz, ela é localizada, o doutor opera ali no local, mas a preparação dele comigo foi tão grande porque ele não queria que eu me chocasse. E eu me chocava quando eu via. Sabe, você conseguir ver aquela pessoa ser operada, você se choca. Eu ficava assim, meu Deus, o que eu estou vendo? Então ele foi me preparando até nisso. Até para que eu hoje possa realizar a cirurgia espiritual na Renascido Luz, houve um preparo de várias formas, de várias maneiras. E o doutor fala muito que está potencializando cada vez mais, né, os seus pontos mediúnicos. Você consegue perceber essa evolução, essa potência? Como que você percebe essa diferença? Como, sabe, antes eram com menos pessoas, agora são mais de 80 seres iluminados, e aí o seu ponto mediúnico potencializado. Como que você percebe essa evolução? Olha, a percepção, ela é muito clara, por conta da energia que você sente. Então, quando eu estou fazendo intervenções de madrugada, tudo, quando o doutor aumenta a energia, o meu desgaste é menor. Então, eu sinto exatamente a diferença do desgaste que eu vou ter. É muito menor o desgaste, porque quanto mais ele chama o conselho, os seres iluminados para ajudar na energia, o desgaste do médium acaba sendo, às vezes, visivelmente, dependendo do caso que chega na igreja, aí a pessoa vê o desgaste ali. Mas a recuperação, ela é muito mais rápida do que antes. Então, quanto mais ele faz isso, mais ele acaba me energizando e eu sentindo menos na matéria. Você sente mais, você vê com mais clareza, você ouve com mais clareza. Tudo isso também vai se refinando ou é mais nessa percepção da energia? É mais na percepção da energia, porque a clareza, desde quando ele começa a falar comigo, é a mesma, sabe? Ele sempre fala. O que mudou foi que quando o doutor tentava se ligar comigo, né, havia ainda um sofrimento, sabe? Eu ainda sentia muito. Hoje não, ele chega na leveza, é muito tranquilo, mas não foi sempre assim. No começo era muito difícil. Então você imagina, você não sabe ter o controle da sua energia mediúnica. Um ser iluminado de tamanha grandeza quer se ligar com você. Você fica num estado da matéria que é muito difícil. Então até isso acontecer também teve um caminho. Então quando ele aumenta, amplia o conselho hoje, eu sinto realmente na energia e na rapidez que eu me recupero. Porque antes demorava muito. Antes eu ficava sentado no local e não conseguia levantar. Por horas e horas. Agora não, em questão de minutos eu já consigo levantar. Então tem essa diferença de energia que você sente, isso é notório, e é muito bom e ajuda muito mesmo. E desde que o doutor se ligou a você, você sempre esteve consciente? Assim, você consegue saber o que o doutor está fazendo? Quando ele está operando? Não, quando ele está operando, não. Eu consigo saber a proximidade dele. Então, eu consigo ver ele dentro da igreja, eu consigo ver ele perto de mim, ele fica muito do meu lado, mas no momento que ele se liga mesmo, aí é totalmente inconsciente. Eu não sei de que forma ele vai operar. Já aconteceu casos que me falaram na igreja que a pessoa foi lá, por exemplo, operar do estômago e o doutor operou a perna da pessoa.
Mas por quê? Porque a gravidade da circulação era muito maior do que o estômago. Então ele consegue identificar ali e ele pode operar da forma que naquele momento, em benefício à pessoa, ele sentir. Mas é claro que tem questões que chegam localizada e que o doutor vai operar ali naquele local. Pode acontecer uma hora ou outra que ele realmente opere aquilo que mais a pessoa precisa. Mas é totalmente inconsciente. Não tem, a partir do momento que ele se liga, é ele fazendo a condução. É uma entrega total. E a tua família? Como que foi nesse decorrer da tua história, assim? A sua família vendo, observando tudo isso de incrível acontecendo? A minha família, tirando a minha irmã, que participava muito ali comigo, eu contava tudo para ela, minha família se manteve muito distante, porque a gente tem que entender que a gente não está aqui para um convencimento. Então, minha família é católica, tudo. Então, eu não vou chegar para minha família e querer que eles sejam espíritas. Eles estão numa religião deles, numa religião muito boa. Então, a família se mantinha mais distante, né? Quando dava alguns avisos, quando eu vi o meu irmão tendo um acidente na caminhonete e eu estava com a minha irmã na sala, então a família, você imagina, fica um pouco assim. Isso é coisa da cabeça do Renato, tal. Aí depois realmente aconteceu aquilo que eu tinha visto antes. Então, até dentro da família, eu não diria que é uma resistência, eu diria que é um entendimento. Né? A pessoa tem a sua religião, tudo que nós respeitamos. É mais um entendimento, porque a família também não entende muito. Né? Se a minha mãe soubesse que era mediunidade, por exemplo, você vê, ela me leva para a igreja, no intuito de me ajudar. Mas ela não sabia. Quando eu ia imaginar que era um padre que ia me ajudar? Mas nunca. Né? Eu olhava para o padre e falei, o que o padre está falando? Né? Eu também não entendia. Então, depois que o mentor se liga a você, aí é diferente, porque a sabedoria dele é muito grande. E eu consigo identificar até se houver um erro em alguma determinada situação, ele me dá a identificação na hora. Então, é incrível. Só voltando um pouco lá atrás, que você disse que tudo começou ali quando você recebeu uma música, e só que você não sabia de forma consciente que era o Dr. Almeida te ajudando ainda. Qual foi a primeira vez que você, de forma consciente, recebeu uma música? Como que foi isso? Você fez um pedido? Como que foi? Ah, sim, depois que eu recebi as músicas, né? Sim. Mas a princípio era assim, eu pensei que eu fazia música. Então eu estava achando que eu estava pensando num tema, em alguma coisa. Ao mesmo tempo eu ficava assim, nossa, mas eu não pego nem uma caneta, nem um papel, nada, né? E a música não sai da minha cabeça. Então eu comecei a pedir mesmo. Eu falava assim, por exemplo, doutor, como que eu poderia agradecer vocês? Aí um ser iluminado vinha e entregava a canção. Eu comecei a pedir, e as pessoas começaram a pedir. Teve pessoas que falavam assim para mim, se eu falar uma palavra, você faz a música? Eu falava, não, eu faço, mas eu não fazia. Aí eu pedia, né, naquele momento. Então, por exemplo, assim, um dia eu estou indo para Mandaguaçu, e uma amiga nossa falou, eu vou falar uma palavra, você faz a letra? Eu falei, depende, né? Qual palavra? Ela falou, linda. Aí eu falei, linda. Aí eu já estava tão acostumado que eu falava assim, olha como que eu falava com o espiritual. Eu falava assim, tem música com linda? Aí primeiro eles respondiam assim, está permitido. Aí já vinha assim, linda, esse teu jeito me invade a alma. E a canção começava a surgir naquele momento inteiro. Eu não tinha trabalho nem de pensar. Então é algo que eu gosto muito de receber música, porque é muito bonito. Então você vê, a moça falou uma palavra, eu não preciso pensar na palavra. O espiritual entregava a letra. Isso aconteceu muitas e muitas e muitas vezes. Uhum. E assim, tem uma música lá na igreja que você já cantou e tem vezes que o pessoal canta lá, que é a música Espíritos. Sim. Que eu acredito ali que seja falando um pouco do que são os espíritos, né? Sim. E você poderia falar um pouco mais dessa letra, de como você recebeu ela? Essa letra eu também pedi. Essa letra eu falei assim para o doutor, se eu pudesse descrever vocês cantando, como seria? E eles entregaram a música Espíritos. Então você vê que a letra fala, o Espírito de luz vem trazendo liberdade, o Espírito do sol vem trazendo liberdade, e o Espírito do vento vem trazendo liberdade, o Espírito de luz vem trazendo liberdade. E ali eles começaram a falar deles mesmos, né? A forma, tá certo que a letra é grande, né? E é muito bonito, eles responderam em música o que eles realmente significam.
É maravilhoso. Muito, muito legal mesmo. A música Bata no Coração também, que tem um apelo muito forte, né, para ajuda das pessoas que estão com necessidades. Você poderia falar um pouquinho mais dessa letra também? Da mensagem que ela passa? Olha, essa letra, ela é o carro-chefe espiritual, eu diria, tá? Essa letra, eu estive no Rio de Janeiro, eu estive com as pessoas que moram na rua, que moram embaixo do viaduto. Eu tinha uma dificuldade para estar ali, eu não vou chegar aqui para vocês e falar assim, não, era tudo fácil. Não, não é fácil. Você está no Rio de Janeiro, você tem medo de andar no Rio de Janeiro, aí de repente você está ali com as pessoas que você nunca viu na tua vida, e o doutor falava para mim que era para mim estar com as pessoas. E eu tinha uma dificuldade de estar. Você está no Rio de Janeiro sozinho, sabe? Tudo para você é suspeito. Você não conhece ninguém. E o doutor entrega a música Bata no Coração. Ele pede ajuda, ele pede solidariedade, que as pessoas que são moradores de rua, eles são invisíveis muitas vezes para a sociedade. Você só passa e vê, e ali você vai embora. E essa letra, ele pede para que nós bata no coração e olhe um pouco. Quando você ajuda alguém, você está ajudando você mesmo. Então ele entrega essa letra que fala assim, um pedacinho dela fala assim, bate no coração, bate que eu quero ver, bate no coração para ajudar você. Eu olhei ali na esquina, olha um homem lá caído, ele sente frio e eu sinto seu gemido. Eu olhei para uma criança, ai que pena, ai que dó, no lugar de comida ela tá cheirando pó. Se ninguém te olhar, se ninguém quiser ver, existe um anjo lindo pra ajudar você. Vem batendo as tuas asas, bate que eu quero ver, batendo as tuas asas pra ajudar você. Então você entende? Quando você ajuda, você não está ajudando a pessoa apenas, você está ajudando você ser melhor, compartilhar, olhar para aquela pessoa. E se eu falar, eu já fico com o olho cheio de lágrimas. Então vamos parar por aqui essa pergunta. E você? Muito bonito. Então, você sempre soube do conselho espiritual? O tamanho dele, a presença dele, como eles eram? Olha, uma pergunta interessante a sua. Eu não sabia do conselho espiritual. Eu só sabia no início que o doutor era acompanhado por 12 seres iluminados. E com o passar dos anos, os seres iluminados foi aumentando. Então o doutor só me falava assim, agora me acompanhará 36 seres iluminados. Passava mais alguns anos e o doutor dizia, agora vai me acompanhar 48 seres iluminados. E assim foi acontecendo, até se formar o conselho, que no momento parou o crescimento. Eu não posso dizer se vai aumentar ou não, mas foi gradativo, sabe? Sempre ia aumentando, e eu também não tenho acesso a todos os seres iluminados do conselho. Eu vejo eles. Poucos falaram comigo até hoje, só quando o Dr. Almeida permite. Então eu não tenho acesso a todos eles. Eu vejo eles chegarem na igreja, eu vejo eles energizando a igreja, né? O doutor é o mentor, mas não são todos que têm essa comunicação comigo. Só quando o doutor permite, só. E o processo da psicografia, como que foi? Olha, o processo da psicografia foi natural também, mas muito interessante, porque foi através de pedido, né? Até então eu não me coloquei assim, eu quero fazer psicografia, não foi assim. Foi através de pedido de pessoas que chegavam ali querendo ter um alento no coração de um ente querido, e o doutor ele deu a permissão. Então, a psicografia, ela vem acontecer, eu já tinha feito antes, mas ela vem acontecer mesmo assim, mais na igreja, porque na igreja os pedidos aumentaram. Agora, aonde eu atendia, acontecia um pedido, agora outro bem esporádico, então não era uma prática assim recorrente, direto, né, eu fazer. Mas depois da igreja, o sofrimento das pessoas, o doutor deu a permissão, então hoje realmente eu faço bastante, mas antes não era assim. Eu diria assim que é mais recente, tá? E existe um processo de preparação para isso, né? Porque na cirurgia o doutor se liga a você. Como que funciona a psicografia? Olha, existe um processo sim. As pessoas precisam entender que é de lá para cá. A ligação é de lá para cá. O nosso pedido, a nossa vontade, não é exatamente o que vai ser levado em consideração ali. Também, mas é do desencarnado, o livre-arbítrio, ele querer vir.
O processo espiritual que ele está ainda naquele tratamento, ele já passou pelo tratamento, ele quer estar ali. Isso tem... gente, psicografia é muito sério. Isso que tem que ser levado em conta. Outra coisa, quando você pede uma carta, você tem que tirar da cabeça aquilo que você queria ouvir. Não é o que você queria ouvir. Às vezes uma carta de 20 anos, já me pediram carta de 45 anos, já tem uma elevação espiritual grande. Então, muitas vezes, tem gente que quer a carta para ouvir aquilo que gostaria. E a gente tem feito cartas reveladoras, surpreendentes, outras muito lindas, mas não é exatamente aquilo que a pessoa vai querer ouvir. Então, a maneira, né, que você perguntou, como que o doutor faz e se liga comigo, é o mesmo processo que ele faz para a cirurgia espiritual. Também fica inconsciente, eu não tenho noção nenhuma do que vai sair naquela carta, do que vai ser revelado, os parentes que estão ali é que vão dizer a respeito da carta, mas a maneira é a mesma, a ligação é a mesma, fica inconsciente e aí ele chama o desencarnado para que possa dar esse acesso às pessoas que estão sofrendo e que precisam de um alento. A carta ela vem para dar um alento. A gente não deve pedir uma carta só porque eu tenho curiosidade de saber algo. Carta é algo muito fino. Então, é o mesmo processo da cirurgia espiritual. A ligação acontece, fica inconsciente também, e ele que chama o desencarnado naquele momento, depois de uma preparação que o espiritual faz para trazer o desencarnado. Por isso que, primeiro, a pessoa pede, passa uns dias de preparação para que isso possa acontecer. É muito fino. E, como todo ser humano, você já deve ter tido seus momentos de aflição, talvez, ou de dores na vida. Então, como que foi a espiritualidade próxima de você nesses momentos? Olha, eu vou te falar assim, momentos de aflição não, eu diria momentos de aprendizado. Por quê? Porque eu sempre tive muito temor de Deus. Então, o temor de Deus é que faz você não fazer o errado, quando você teme a Deus. Então, eu sempre tive isso. Olha, por tudo que eu passei, mesmo na época de maior dificuldade, né, eu não tive uma infância como todo mundo, mas eu nunca tive angústia, eu nunca tive dor, eu nunca tive, sabe, depressão, né? Eu nunca tive isso. Eu não sei o que é sentir isso. Então, eu acho que a espiritualidade já estava comigo desde pequeno, e supria de uma certa forma, mesmo eu não sabendo, supria, né, tudo esses sentidos que normalmente as pessoas têm. O que eu estou falando aqui é verdadeiro. Eu não sei o que é ter uma angústia, o que é ter uma depressão, o que é ficar. Eu sinto só luz e muita alegria, na verdade. Eu tenho desgaste físico, bastante por conta da força mediúnica que é usada. Mas se eu falar para você assim, nossa, eu fiquei... Tirando quando a minha mãe desencarnou, que eu fiquei 30 dias realmente numa situação de muita tristeza, tirando essa perca, né, e do meu pai também, eu não sei te dizer o que é estar triste, o que é estar, eu estou angustiado, eu não vou sair de casa, eu não quero ver ninguém, como eu vejo, né, pessoas passarem por isso. Eu desconheço, eu não sinto isso. Né? Eu vejo muitas dúvidas no Instagram de vocês em relação à cirurgia espiritual. Para que ela serve exatamente? Se é só para problema físico ou também se é para parte mental, espiritual. E também vejo muita gente perguntando se tem cirurgia à distância. Como que é que funciona? Olha, a cirurgia à distância, não. O que pode ser feito à distância são intervenções, que a espiritualidade pode sim visitar e ajudar. Mas a cirurgia espiritual, ela é no local, o mentor opera no local e o resultado, a gente tem visto, né, é incrível, como a gente mostrou ontem na igreja. Então, à distância a gente pode fazer intervenções espirituais para poder estar ajudando. E a cirurgia espiritual, ela não é apenas para uma enfermidade, apenas maneira de falar ali localizada, né, que a pessoa está com aquela enfermidade. Ela pode curar uma depressão, ela pode curar a ansiedade, ela pode... já pediram cirurgia até para mente pesada. Eu perguntei para a pessoa, mas o que é uma mente pesada? Você está com dor de cabeça? Ela não é bem uma dor, é mente pesada. Eu não sei o que é isso, mas o Dr. Almeida sabe. E ele deu aceitação de aliviar o campo espiritual da pessoa. Então, a cirurgia espiritual, ela pode atuar em todas as áreas que a pessoa tem necessidade, e não exatamente numa enfermidade localizada. Quando o Dr. Almeida está operando lá na igreja, a gente já viu casos que ele sempre faz uma pergunta para a pessoa, onde que ela frequentou, onde que ela
andou frequentando. Isso tem a ver também com os problemas físicos que pode aparecer na pessoa, de dores? Olha, tem a ver sim. Se o doutor pergunta isso, por quê? Muitas pessoas são atingidas e não é enfermidade, não é de médico. Então, tem casos que já chegou na igreja e a pessoa tem 23 exames. Gente, não é normal, são 23 exames. Aonde está a enfermidade da pessoa que a ciência não identifica? Então, existe sim energias contrárias que a pessoa pode ter adquirido indo em determinado local e até pedido uma maldade para alguém e depois aquilo vai reverter contra ela mesma, ou até mesmo algo lançado e ela não ter uma defesa contra aquilo. Então, muitas vezes, quando a ciência não identifica a enfermidade, e o doutor mostrar que é espiritual, ele vai tratar também na hora da cirurgia espiritual, protegendo o campo da pessoa e livrando a pessoa daquilo que foi lançado contra ela ou que ela mesma foi buscar sem saber, que muitas vezes a pessoa pode buscar sem saber o que está buscando. Entendi. Alguém? Geralmente as pessoas ficam muito encantadas e maravilhadas com essa questão de mediunidade, né? E acredito que a grande maioria não entenda que, na verdade, é entrega absoluta. Aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, como é que é, porque às vezes parece, né, é um dom ou é um poder, alguma coisa nesse sentido, mas existe muito trabalho, muito empenho, muita dedicação e quase vou deixar a vida terrena para conseguir me dedicar a esse trabalho, né, a essa aceitação. Isso é verdade, você acaba deixando. Teve algumas pessoas que perguntam para mim, Renato, você não pode ir ali, você não pode fazer isso. A espiritualidade, gente, ela é uma doutrina que ela não te proíbe, pelo contrário, né? Ela deixa, o livre-arbítrio ele é sempre respeitado. Você para de sentir algumas coisas. Então, quando eu não vou no local, ou quando eu não quero, tem gente que fala assim, mas um médium, ele pode tomar um chopp, ele pode fazer isso, ele não pode. Não existe proibições. O que existe você perde, vamos dizer assim, algumas vontades, porque você está tão ligado ao espiritual que você não sente mais. Mas não é porque o doutor falou você pode ou não pode, né? Uma pessoa, vamos supor que ela vá em um bar e que ela se embriague. O que até o ensinamento diz? Se você incomoda teu irmão e você sai carregado, esse seria o problema. E não exatamente que você está confraternizando ou conversando com os teus amigos. Não tem proibições. O que você perde é a vontade. A dedicação é muito grande. As pessoas não têm noção como que isso acontece. Eu digo que eu fico 23 horas no espiritual e sobra uma para mim, sei lá, para alguma coisa. Ser gente. É muito tempo, muito tempo você ligado ao espiritual, você vai mudando, né? Você se entristece com questões que você vê, às vezes até mesmo você ajuda muito uma pessoa demais, aí você é apunhalado pelas costas, então você tem tristeza. O sentimento do médium, ele fica triste, ele não tem raiva das pessoas. Tem gente que falou, você fica bravo, você tem raiva de alguém? Eu falei, não. O doutor, o sentimento dele é tão puro que você não tem mais esse tipo de sentimento. Eu tenho tristeza quando eu vejo uma pessoa querer essa mediunidade ou esse suposto poder que as pessoas querem, e para isso elas não medem consequência. Elas passam por cima de pessoas, elas vão buscar de qualquer forma em algum lugar. E, na verdade, a gente é escolhido, não adianta a pessoa ter essa busca. Agora, se ela tem uma mediunidade que ela quer desenvolver, que ela quer entender o que acontece com ela, é claro, ela não vai ter uma mediunidade desequilibrada. O equilíbrio vai acontecer, vai fazer bem para ela, então é diferente. Mas é uma dedicação que você tem que vivenciar o amor o tempo todo. Porque se você não vivenciar o amor o tempo todo, você sai correndo, você não consegue lidar com gente. Porque é muito difícil. E é o tempo todo, né? O tempo todo. O espiritual consegue lidar com as pessoas. Mas é verdade, o espiritual ele consegue, porque o amor dele está muito longe do nosso. Né? É um ser iluminado, puros, né? Eles são puros. Então eles conseguem. Então eu vejo que agora chegou a hora de começar a filtrar, sabe? Algumas questões, tudo. Eu sempre agi muito com o coração e vou continuar agindo. Mas a gente também tem que começar a filtrar algumas questões. Por quê? Para não acontecer pessoas se aproximando do médium
por interesse, achando que vai estar perto do médium, vai desenvolver e vai acontecer o interesse humano, vai se dar bem em algo. Não. O doutor quer que as pessoas prosperem, sim, quer que as pessoas tenham saúde, tenham amor na plenitude, mas não chegar com isso bitolado na mente. Eu não sabia que tudo isso ia me acontecer. Então, essa trajetória de preparação demora muitos anos para se chegar a um trabalho como a gente está fazendo hoje. Hoje em dia a gente vê muito na internet essa questão de cursos, né? Pessoas vendendo cursos, desenvolva sua mediunidade, ou tem outros assuntos também. Então, tipo assim, tudo muito fácil. As pessoas acham que é muito fácil essa questão de chegar a ter um desenvolvimento assim como o seu, né? É tudo vendido hoje na internet, né? Sim, Então e isso é um perigo. é um perigo, né? É isso que eu ia perguntar, o que você acha disso? É um perigo, por quê? Porque uma pessoa faz um curso na internet hoje, sexta, sábado e domingo, ela acha que na segunda-feira ela pode atender alguém. Ela está lidando com vidas. Muitas vezes ela não tem uma força mediúnica. Pode entrar ali para atendimento com ela, uma pessoa com uma energia muito contrária, ela não vai ter defesa. Eu tenho atendido vários casos, eu vi casos de pessoas que definhou, emagreceu tanto, porque faz um curso na internet e acha que pode atender alguém, vai lidar com energia, você não sabe quem está entrando dentro da tua casa, o que ela está trazendo com ela. E isso está virando um comércio, achando que vai ganhar dinheiro com isso e depois se vê numa situação que nem a ciência consegue curar. É perigoso, é muito perigoso. Sim. E o processo, né, para a inauguração da casa? Você teve que achar o lugar, você teve que, sei lá, ter algum direcionamento do Dr. Almeida no sentido de que teriam pessoas para te ajudar, porque a partir do momento que você abre uma casa, fica difícil você ter braço para tudo, né? Como é que foi até o dia da abertura, assim? Olha, aconteceu tudo muito rápido. Quando eu falo rápido, é a minha decisão. Então, na quarta vez que o doutor pergunta se eu quero estar à frente da casa e eu digo que sim, a gente tem que entender uma coisa. Tem pessoas que pensam assim, o médium sabe tudo e está tudo ali na mão dele. Não, não é assim. Eu tenho que fazer a parte humana igual todos nós. Então, quando o doutor, eu dou aceitação para que a gente vai abrir a casa, vai abrir a igreja, eu tive que sair procurando nas avenidas, eu fui para Serra Azul, eu fui para todo lado, aluguel muito caro, eu não conseguiria pagar, e estou procurando. Quando que eu ia imaginar que a igreja estava exatamente perto da minha casa? Ele só me mostrou que tinha um lugar verde na frente. Mas se eu não fizesse o interesse de ir atrás, de estar procurando, provavelmente eu não teria encontrado. Então a parte humana tem que ser feita. E justamente ali na Renascido Luz, ali a imobiliária colocou uma placa em cada porta. Então quando eu passava ali, eu pensava que era um salão pequeno, que era salas. Aí o meu afilhado, Lucas, falou assim, padrinho, vamos dar uma olhada aqui. Eu falei, não, Lucas, aí é só salas. Aí a gente colocou a mão no vidro, na hora que viu era um salão. E aí ele deu sentido. Aí a partir daquele dia eu vou até a imobiliária, demorou mais ou menos uma semana e pouco. Quando eu vi, né, tem um outro amigo, um grande amigo, que nos ajudou bastante, né? Então, o olhar ali, você vê, o espiritual, ele usa de várias formas. Primeiro teve o Lucas, né, com esse olhar. Depois teve esse outro amigo meu que ajudou muito. Ele é uma pessoa mais reservada, então por isso não vou citar o nome dele aqui, até porque eu não perguntei para ele se pode, né? A gente tem que entender. Mas ele ainda me ajuda muito, bastante mesmo. E ali, quando eu vi, deu tudo certo, a gente acabou alugando, né, a igreja. Daí eu perguntei para o doutor, eu falei, tá, doutor, agora, né, a casa está aqui, qual vai ser o nome? Aí o doutor Almeida falou assim, vai ser o seu nome. Eu falei, vai chamar Casa Espírita Renato. Eu falei, meu doutor, Renato não vai ficar muito bom assim. Ele falou assim, o significado do seu nome. Aí o significado de Renato é renascido. Por isso nasce o nome Renascido Luz. Aí eu perguntei assim, doutor, a igreja terá um símbolo, né, para a igreja? Ele falou assim, o avião de papel para simbolizar as crianças. Por isso que tem o aviãozinho na nossa logo. E assim nasce o nome. Quando eu vi, a gente começou a mexer com tudo, né, que ali era tudo muito cru. E aí nasce a Renascido Luz. E me ofereceram, na época, uma inauguração grande, uma pessoa que eu atendo há muitos anos,
E aí eu falei que eu não queria. Aí a pessoa falou, mas por quê? É a casa do Dr. Almeida. Eu falei, então, mas a casa do Dr. Almeida também recebe a todos. Eu não queria que uma pessoa chegasse e olhasse a nossa casa com um olhar que não fosse de ter humildade, sabe? De você ter uma casa fraterna. Então a pessoa falou, posso dar o bolo pelo menos? E ela falou, não, o bolo pode, né? Que bolo é gostoso. Eu falei, não, o bolo você pode sim. E aí até o bolo tinha um aviãozinho, a inauguração foi muito linda. E ali começava toda uma trajetória que nós não sabemos aonde ela vai parar, porque o doutor vai expandir o trabalho dele para o nosso país inteiro. Amém. É isso que eu ia perguntar agora. Qual o momento atual da Renascido Luz e quais são os objetivos futuros que estão para vir aí? Como que a pessoa faz para chegar até Renascido Luz? Olha, nós temos, né, a nossa comunicação com o Instagram, com o nosso WhatsApp, nosso telefone, pessoas de muito longe já estão chegando até Renascido Luz. Eu peço para o doutor que ele me ajude a estruturar. Nós precisamos ter estrutura para melhor atender. Então, eu pretendo dar um treinamento tanto para as pessoas, os nossos colaboradores que já nos ajudam, né, que, claro, eles estão ali capacitados para nos ajudar, mas nós vamos melhorar e os novos voluntários também vai ser dado um curso para que a gente consiga aprimorar. Teve pessoas querendo trazer caravana para cá. Eu pedi que aguarde um pouco. Por quê? Eu não quero... Gente, eu queria que as pessoas entendessem isso. Eu não estou dizendo não a ajudar. Eu estou dizendo que eu preciso ter adequação. Eu não quero que pessoas de idade, naquele verão forte, aquele calor ali escaldante que está acontecendo, as pessoas fiquem para fora, fiquem ali de idade passando mal. A pessoa tem que ter, no mínimo, uma cadeira para sentar, um banheiro para usar e uma água para tomar. O mínimo. Né? Claro que a gente está ali, a gente faz um café, a gente ajuda como a gente pode, mas a gente tem que ter o mínimo. E eu também não quero ter problemas com vizinhos, de ter pessoas colocando um monte de sujeira na porta das pessoas, às vezes até fazendo um xixi na porta das pessoas. Nós temos que entender que nós temos que pensar em todos. Então nós vamos sim, no momento adequado, atender pessoas de fora, mas nós precisamos ter estrutura para isso. E o doutor sempre ensinou uma coisa: tudo acontece no tempo certo. Toda vez que atropelar o tempo, não dará certo. Então eu estou à disposição e a gente vai estar se adequando para poder atender da melhor forma possível, e eu peço a compreensão de todos. E existe uma coisa bastante curiosa lá na Renascido Luz, que é a presença dos jovens, né? Tem, principalmente assim, braço direito seu mesmo ali na organização e tal. Existe previsão para ampliar isso, de algum programa, alguma atividade voltada, direcionada para os jovens, né, para fortalecer esse comprometimento, essa participação deles? Porque é tão difícil o jovem se envolver com a espiritualidade, né? A princípio, na cidade, eles estão focados em outra coisa. E, de repente, quando a gente vê como o Ricardo, como o Gabriel, ali tão presentes, né, tão participativos e ativos, da onde vem isso, né? O que toca a alma ali naquele lugar que faz com que eles queiram ali estar presentes e participando? Olha, eu acho que é a espiritualidade trazendo essa leveza, né? Apesar que Gabriel, a gente não conta muito, que também não é tão jovem assim, né? Ele só tem cara de jovem, não é tão jovem. Rapaz, mas eu acho que a espiritualidade, eu vou falar num bom sentido, tá? Até os 38 anos. Viu? Viu? A espiritualidade, eu acho que ela faz... Não, sim, 31. Ela faz um resgate, na verdade. Ela mostra, o doutor, ele mostra para o jovem que na presença de Deus ele pode estar melhor, sabe? Ele pode estar abençoado com ele, com a família dele. Então, eu acho que o doutor, ele traz muito isso. E os jovens têm se interessado. A gente já tem bastante jovens na igreja. Até me perguntaram se vai ter um grupo de jovens ou não. E vai ter sim, mas também no tempo certo, quando o doutor preparar um jovem para estar à frente desse trabalho, porque é um trabalho muito sério quando você vai dar o ensinamento. Então, na verdade, a espiritualidade já está preparando isso. Né? A gente se reuniu com o conselho da igreja e a gente resolveu para aguardar um pouquinho ainda, para que a gente possa ter um grupo de jovens na igreja. Sabe o que me chamou a atenção bastante na Nascido Luz? É que eu já tinha frequentado outras casas espíritas e assim, cada uma tem o seu jeito, né?
Na Renascido Luz, a gente tem o momento do louvor, tem meditação, tem o momento de oração. Então é um pouco diferente. E até muitas pessoas questionam isso, né? Eu ia perguntar Tipo isso. assim, o jeito que a Renascido Luz a programação, a forma que não é tradicional igual algumas casas espíritas. Ela tem uma programação, uma coisa diferente, assim, isso chama muita atenção. Pelo menos para mim chamou muita atenção. Questionam diretamente a gente, né? Que é totalmente diferente de qualquer lugar, até a igreja católica ou qualquer lugar que seja. Então, mas na verdade, Ricardo, Gabriel, ela não é diferente. Na verdade, o que o doutor propõe e o que o doutor nos traz e prega é o que está na Bíblia, a união dos povos. Então, a Renascido Luz, ela acolhe a todos que todas as religiões deveriam fazer. É lamentável que uma igreja fale mal da outra. É lamentável que uma igreja se sinta melhor com a outra ou mais santificado que a outra, se Deus é o mesmo para nós todos. Então, a Renascido Luz, ela traz essa união dos povos. Então, o doutor, ele prega o amor e a união dos povos. Está quebrando alguns paradigmas? Tá sim. Mas ele diz que está tendo uma renovação espiritual a nível mundial, no mundo inteiro. Nós somos apenas uma semente disso. Então, essa união que ele prega, essa forma que ele conduz, é o que faz trazer a leveza que a Renascido Luz tem. A gente vê o amor que as pessoas têm e se interagem na celebração, né? É incrível. Sim, muito legal. A gente já está chegando ao final, né, do podcast. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar mais para finalizar? Eu acho Ricardo, importante o Renato trazer as atividades que são desenvolvidas na casa, né? Se alguém quiser participar, como que faz? Eu sei que tem um acolhimento fraterno, tem a cirurgia, tem os estudos, né? Eu sei que tem cinema lá também. É verdade, tem cinema. Você Olha, nunca vi em nenhum legal. lugar, né? Outra coisa aí que eu nunca teve vi um em dia lugar que uma também. pessoa chegou na Renascido Luz e ela falou assim para mim assim, nossa, aqui é muito chique. Eu falei para ela, você já viu uma chique com cadeira de plástico? Eu falei, eu não sei onde você está vendo chiqueza. Se aqui fosse chique, eu falei para a pessoa, nossa, estaria tudo estofado aqui. Gente, a gente tem que tirar essas coisas do coração. Eu não tinha condição de fazer uma casa chique. Se eu pudesse, eu daria para vocês o melhor. É que eu não podia. Então, coloquei um papel de parede para ficar mais bonito no local, no outro. Mas a nossa casa, ela é muito simples. Sejam todos bem-vindos. Vocês podem entrar em contato pelo nosso Instagram, pelo nosso WhatsApp. E nós temos grupo de estudos na segunda-feira, 7h30. Nós temos palestra a cada 15 dias. Na sexta-feira. Na sexta-feira, às 8 horas. Nós temos também a cirurgia espiritual no sábado, a partir das 10 da manhã. Nós temos atendimento individual comigo agendado. Nós temos atendimento fraterno. Nós temos cinema, também duas vezes ao mês vai acontecer o cinema, que também ajuda no aprendizado. Nós temos meditação. Nós temos a meditação é no domingo. No domingo, na celebração. A celebração começa às 6h30. 6h30. Daí a gente tem a meditação, a gente tem os passistas, a gente tem a presença do Dr. Almeida para todos. O Dr. Almeida vem para todos, gente. Vocês sabem a grandiosidade disso? De um mentor estar para todos ao mesmo tempo. Isso também é algo que não se vê, né, com muita frequência. Então, tem a presença do Dr. Almeida, passando o ensinamento, temos a leitura do Evangelho. Olha, eu vou dizer para vocês assim, o Dr. Almeida ele é completo, né? Não falta nada, é só a gente entregar o amor, né, a espiritualidade e a sua vida vai ser transformada. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, na verdade. Sim. Ele é um ser iluminado puro, né? Então, ele fala, dentre muitos milhões, ele conhece seu coração. Para se ligar com você... Mas eu vou te falar, Ricardo, não é fácil lidar com gente, não. Eu imagino. Eu tô tentando fazer o melhor possível, né, para a gente fazer um trabalho bonito, um trabalho fraterno. Então, eu estou me pegando muito, cada vez mais com o espiritual. Para quê? Para que energias contrárias não atinjam o trabalho da Renascido Luz. Porque é bonito demais, gente. Só quem vivencia isso lá dentro sabe do que eu estou falando, né? Quem está lá dentro e sente essa energia sabe que é verdadeira. Um trabalho divino mesmo. Sim. Então, esse é o primeiro podcast. A gente vai agora fazer toda semana também. Vai trazer outros convidados, né, Giovana? Sim. A Giovana vai ser nossa apresentadora do podcast. E eu gostei muito de estar aqui hoje com todos vocês. Foi uma conversa muito legal. Foi incrível. Né?
Eu estou muito feliz também por ser o primeiro de muitos e também estou aqui cansado, estou sem dormir uma semana, mas quando você faz algo para o espiritual, é muito bonito. Com certeza. É. Meu muito obrigado. Obrigado Nós que mesmo. agradecemos.